Irmãs e irmãos que rezam conosco pela Mater Dei, pela Paranapanema e pela Conecta aí TV, Jesus ressuscitou. Esta é a certeza nossa, a certeza dos cristãos, a certeza que dá sentido à nossa vida. Imaginemos como que seria triste, miserável, uma vida que terminasse num sepulcro frio. De que valeriam nossos esforços, nossas dores, nossos sofrimentos, se tudo terminasse no sepulcro? Seria uma vida triste, sem sentido. E nós que temos fé, não conseguimos imaginar uma vida que termina na morte. O nosso coração deseja a eternidade. Então hoje celebramos a principal festa da nossa fé, a ressurreição de Jesus. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, como diz São Paulo, a nossa fé seria vã, vazia de sentido. Mas porque Ele ressuscitou, a fé é a luz necessária para iluminar a nossa existência. Um grande pensador do século XIX, Søren Kierkegaard, dinamarquês, que viveu apenas 42 anos, mas ele fez uma profunda experiência da busca da verdade, até chegar ao passo da fé. E ele dizia que na vida humana nós temos vários estádios, momentos. E quando o ser humano, no chamado por ele estádio ético, se defronta com a sua finitude nesse mundo, se defronta com a morte, ele é chamado, como dizia Kierkegaard, a dar um salto da fé, o salto da fé. Passar desse estádio ético, onde nos encontramos diante da morte, para o estádio religioso, onde encontramos a fé. Então ele dizia de dar esse salto da fé. Um salto onde depositamos totalmente a confiança em Deus, sem precisarmos termos provas, como dizia Kierkegaard. E de fato, irmãos e irmãs, quem tem fé não precisa de provas. Quem tem fé crê na revelação de Deus, na pessoa de Jesus, crê no testemunho da igreja, dos apóstolos, das mulheres que encontraram o ressuscitado. Então hoje, nessa noite santa, somos chamados a dar esse salto da fé. Não precisamos de provas, apenas cremos na ressurreição. Quem tem fé na ressurreição não precisa de provas. E quem não tem fé, nenhuma prova, nenhum argumento será capaz de convencer a pessoa que não tem fé na ressurreição. Então a fé pressupõe acreditar naquilo que não se vê, naquilo que ultrapassa os nossos sentidos físicos. Quando estamos diante da morte, nossos sentidos físicos, nosso olhar apenas alcança um defunto ali presente. Mas pela fé o nosso olhar se abre à eternidade. Cremos na ressurreição. Cremos que tudo não terminou para aquela pessoa na morte, porque ela participa da vitória de Jesus sobre o pecado e a morte, e ressuscita para uma vida definitiva. Eis a nossa fé. Então dar esse salto da fé, nos jogar totalmente nos braços de Deus e confiar
que pela força da ressurreição de Jesus, a nossa morte se torna Páscoa, passagem dessa vida provisória para a vida definitiva. E então vale a pena lutar por um mundo melhor, vale a pena o esforço da conversão, vale a pena fazer o bem, porque tudo não terminará na morte, mas tudo isso será ressuscitado pela força da ressurreição de Jesus. E quando as pessoas encontram Jesus ressuscitado, no caso do evangelho de hoje, se colocam em movimento, vão atrás de um defunto e se deparam com o sepulcro vazio. E a partir do anúncio da ressurreição, voltam para contar aos outros a novidade inesperada. Jesus não está no sepulcro, ele já havia ressuscitado. Então a fé na ressurreição nos coloca em movimento, nos retira das nossas inércias, das nossas paralisias e nos faz viver uma vida nova, nos faz testemunhas da ressurreição com a nossa própria vida. Então o encontro com o ressuscitado suscita em nós um processo de vida nova, um processo de reconstrução da própria vida, um processo de superação de si mesmo, para que possamos nos abrir ao amor a Deus e ao amor ao próximo. Então o encontro com o ressuscitado nos coloca em movimento, amplia os nossos horizontes, nos retira das nossas cegueiras e faz enxergar a vida, o outro e a nós mesmos com esperança, com fé. Nesses dias a humanidade está como que no sepulcro, diante de um vírus que nos colocou diante das nossas fragilidades, da nossa finitude. E celebrar hoje a ressurreição nos enche de esperança, para que enfrentemos essa pandemia com esperança de que a palavra final não será a morte, mas a vida. E que essa experiência tão dolorosa pela qual estamos passando, vocês nem podem estar aqui hoje presentes, celebrando fisicamente na igreja a vigília pascal, que essa experiência não seja em vão, mas nos leve a uma ressurreição, a uma nova vida, após esse período tão doloroso da pandemia. Que nós possamos rever nossos valores, nossas prioridades, nossas atitudes e nos abramos a um horizonte maior na própria vida, superando o próprio egoísmo e percebendo a nossa fragilidade, e o quanto precisamos de Deus e o quanto precisamos do próximo, do outro, para que a vida seja possível, para que a vida possa desabrochar. Jesus ressuscitou, eis a notícia dessa noite santa. Sejamos portadores com a nossa vida dessa notícia, e que o encontro hoje com o ressuscitado suscite em nós o desejo de nos superar a nós mesmos, de sermos uma pessoa melhor, na capacidade de amar, de perdoar, de fazer o bem, para que a Páscoa aconteça já hoje na nossa vida, nos ressuscitando para um novo jeito de viver, e assim sejamos realmente testemunhas da ressurreição. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado.